Oi, bom dia. Tô esperando aqui só a Carol entrar pra gente começar a conversar. Cerâmica, argila, terra. Oi, Rubens. Oi, gente. Oi, Carol. Ai, gente, tô nervosa dessa vez, Carol. Tudo bem? Bom dia. Ó, o E pessoal tá aí, acho que é entrando bom aí. abaixar um pouquinho o volume do Oi, seu. o volume? Tá, do Abaixar um áudio. pouquinho, senão fica dando eco aqui. Deu certo? Melhorou? Aham. Tá ótimo. Pra você também. Eu tô te escutando super bem você, Carol. Ai, que bom te ver. Ai, gente. E a... É... Ai, Carol, tô muito feliz que a gente vai falar sobre argila hoje. Meu Deus, gente, eu tenho muita coisa para contar porque, bom, é um material favorito, assim. Claro, eu gosto de tudo, né? Todos os tipos de arte, mas argila eu tenho uma paixão, assim, secreta dentro de mim, que quando eu era criança eu passei por um momento difícil na vida, assim, que é muito similar com o que a gente tá passando agora, assim, quarentena, tipo, ficar em casa. Eu ficava muito em casa. Então, um dia, um belo dia, meu pai me trouxe um tanto de argila lá, que é bem parecido com esse que você vende, desse de 3 quilos, assim, curitibano aí, daqui da região. Não sei onde ele comprava. E, enfim, gente, eu comecei a fazer e, nossa, foi a minha descoberta, assim, porque, nossa, tudo que eu, sei lá, a ansiedade que eu tinha, tudo eu jogava ali. E foi um material que realmente, assim, me estimulou a ser melhor, né? Foi a criação que trouxe isso para mim foi incrível, assim. Então, tenho um grande amor, assim, por esse material que transforma tanta gente, que traz tantas coisas boas. É, É, a argila é super legal, assim, eu tenho aqui alunos e clientes que vêm com recomendação, inclusive médica, né? Para mexer com argila, essa questão de ansiedade, eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está passando. E eu acho que a argila é um material que a gente pode descarregar ali, se concentrar, usar as mãos. E eu acho que está todo mundo ansioso e a gente está passando por um processo aí que cada um tem uma fase, né? Cada um está em uma fase de sim, compreensão do momento que a gente está vivendo, mas é meio que é um tipo de luto, né? A gente pode dizer que uhum, a gente está deixando a vida, o dia a dia, a rotina que a gente tinha por uma nova rotina. uhum. E é muito difícil para os adultos. E aí eu imagino também que crianças também é muito Sim, eu difícil. acho que principalmente para as crianças, o que eu sinto, né, assim, baseado nos estudos que eu ando fazendo, e inclusive o meu repertório pessoal, né, de quando eu era criança, é, o que os adultos eles trazem, eles têm que trazer uma confiança para a criança, eles têm que trazer uma base. Então, assim, se a gente está ansioso, a gente vai acabar passando isso para os nossos filhos. Então, é bem importante que a gente se mantenha ação, porque as crianças são só um reflexo do que nós somos, os adultos e o mundo. Com certeza. Então, o quanto mais a gente, né, ficar tranquilo, a gente passar a paz para eles e explicar, sabe? Eu acho que isso é o principal, a gente poder conversar com as crianças sobre o momento atual e que a gente esteja calmo e que eles entendam o que a gente pode fazer para ficar bem nesse momento. Então, a argila é uma das coisas que a gente pode trabalhar tudo isso. Uma das coisas que eu vou falar é que já tinha passado para Carol até no roteiro, que a argila não é massinha, gente, tá? A massinha é outra coisa. A sensação de trabalhar com argila, ela traz coisas ancestrais, ela traz uma conexão muito grande com a terra e com tudo aquilo que nós já fomos, que é a nossa família.
Porque vocês podem imaginar que quantas pessoas já não tocaram nesse material para criar coisas utilitários, criar coisas novas e que até hoje, né, os arqueólogos, quando começam a desenterrar coisas ali da terra, eles descobrem pedaços de cerâmica que foram feitas há milhares e milhares de anos atrás. Então a gente tem que entender que é um material muito precioso, que não, que ele, meu Deus, ele traz. Oi, parou aqui para mim, Carol, deu certo? Oi. Não, agora voltou. Então, a principal coisa que, para começar, a gente tem que entender a preciosidade desse material. Porque são rochas, são minerais que demoraram milhares e milhares de anos para construir essa parte da terra que a gente usa como argila. E então a gente extrai a argila, né, peneira ela para poder começar a usar. E é engraçado também pensar, é interessante pensar que como os nossos ancestrais trabalhavam, os nossos antepassados trabalhavam, hoje é trabalhado da mesma forma, nada mudou nos ateliês, né? Então, praticamente é como se a gente voltasse no tempo quando a gente trabalha com a argila. A gente, como se a gente se conectasse com há 50 mil anos atrás que as pessoas faziam tomavam contato com esse material. Então isso nossa, tem que ser explicado antes para as crianças o que é isso, o que elas estão trazendo para si. Então todo esse conhecimento, toda essa sabedoria da terra e dos nossos antepassados a gente vai trabalhar quando a gente trabalha com argila. Que vem esse material, né? E que a nossa casa também é feita de cerâmica e de muitas coisas que estão ali na nossa casa vem da argila. Isso é legal também. Então, olha aí o copo que a gente está usando. Um copo especial. Tijolos. Então, tá em tudo, né? Então, eu acho que isso é bem legal da gente falar para as crianças e da onde que vem e tá aí no nosso dia a dia, que tá em volta, nos cercando e nos abrigando também, né? Isso, bem importante. Daí, outra coisa que eu queria comentar, eu anotei, né, gente, porque é muita coisa que eu acho legal da gente comentar. A outra coisa seria como que a gente começa, né, com as crianças. Quando ela recebe esse material, a primeira coisa é deixá-la explorar livremente. A gente está muito acostumado hoje, né, a já olhar no Pinterest, referência, tipo... E a gente sair um pouco disso mesmo e fazer com que a gente se conecte com algo dentro da gente. Então, dá para ela, a criança, ela tem muita facilidade, é muito natural nela, espontâneo isso. Então, dá para ela o material, deixa ela explorar e começa a perceber como que ela está sentindo esse material. Se ela fala do cheiro, se ela fala da temperatura. Isso, da temperatura, se está quente, se está frio. O que ela sente com isso quando ela mexe? Então, deixa ela explorar esse material para ela entender, né, um pouco. E querendo ou não vai afetar, né? Assim, a gente acredita que afeta mesmo o cérebro e que ela acessa coisas internas e do passado. Então, deixa ela explorar para ela entender esse material. E uma coisa que é muito falada na arte-terapia é que a argila ela trabalha com estruturas internas, ela trabalha realmente com a nossa base. Então, ela traz uma confiança, ela faz com que isso brote naturalmente, espontaneamente nas pessoas. Essa coisa da gente se interiorizar e saber da nossa essência. Então, nossa, né, é algo muito poderoso para o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Então, na verdade, sim, a argila, ela ativa todos os sentidos, mas tem 3 principais que ela ativa mais, que é a visão, porque a gente trabalha com o tridimensional, então,
uma coisa é você trabalhar num desenho, num papel, que as crianças são mais acostumadas, e outra coisa é você poder, tipo, você tem algo na sua cabeça e você traduzir isso para argila, que tridimensionalmente. Então você vai olhar aquilo por vários ângulos. Isso eu acho muito Isso é bem... interessante nos meus filhos, né? Até só respondendo ali, falaram pra gente falar o nosso nome. Eu sou Carol e a Milena. E nós duas Oi, somos Milena. mães e ceramistas. Então eu vejo nos meus filhos muito assim, no dia a dia deles, eles estão na escola ou no papel, né? O meu mais velho está no período de alfabetização, então ou está no papel, no livro, no desenho, ou então está na televisão ou no computador, ou então está no físico, jogando bola, atividade, correr, brincar e tal. E eu acho que essa coisa do transformar, de criar um objeto, do transformar para o tridimensional, né? Para o objeto palpável, eu acho que isso que você falou é muito interessante e eu acho que é muito importante do criar do objeto, né? De criar alguma coisa com as mãos. E aí Sim. para sair um desenvolvimento ali que eu acho que é importante, que acaba saindo dessas outras vertentes, né? Ou é o físico, sair do papel, né? Sim, porque pensa, esse tridimensional é uma visão mesmo que a gente acaba adquirindo. Porque a gente vive num mundo tridimensional, que a gente pode olhar de vários ângulos, vários lados, várias perspectivas. Então a argila ela traz isso muito forte, da gente criar algo que realmente está mais próximo do mundo que a gente vive, sabe? Por exemplo, você vai fazer um desenho, você consegue dar só um lado, só uma visão daquilo, né? É uma cabeça. Então, tipo, tá ali, ó, eu. Mas agora se eu viro aqui, nossa, tem vários ângulos. Será que eu tô com rabo de cavalo? Será que o meu cabelo tá solto? Muitas vezes, às vezes, a gente não vê tudo de um lado só, né? Então, a argila, ela traz essa possibilidade da gente trabalhar também com o que tá atrás, com o que tá dos lados. Então, isso é bem interessante. Isso que eu acho muito mágico, da gente imaginar um objeto, passar essa informação para as mãos e moldar a argila e transformar num objeto palpável. Acho que isso a gente está falando assim para criança, mas isso é para adulto, para todo mundo. E às vezes nem sempre sai também exatamente aquilo que a gente imaginou, né? Então eu acho que isso que é mágico também da cerâmica, que a gente também não tem um controle total, 100%. Claro que a gente tem técnicas e aí a gente vai adquirindo as técnicas, a gente vai sendo mais objetivo, mas a gente pode também se deixar levar pela produção e aquilo ir transformando pelo que o momento daquela criação ali. Sim, e daí eu ia falar desse último que é o tato mesmo, né? O sentido do tato é o mais aflorado na argila. E é ele que traz até o contato primordial, né, ancestral, naturalmente, e ativa até o corpo, né? Que, por exemplo, pra gente mexer com a argila, né, Carol, a gente precisa de força, muitas vezes. Então, essa coisa de você botar o corpo naquilo que você está fazendo, botar a tua energia, então é uma troca que você faz com a própria terra, né? Então aproxima muito da natureza primordial mesmo, a nossa essência. E, enfim, esse é o lance dos sentidos, assim, que eu queria trazer um pouco. Deixa eu ver o que mais. Tem algum questionamento, mais alguma coisa que você quer falar dessa parte aí, Carol? Não. Mas eu tô mais na parte técnica e você tá mais na parte técnica, tá ótimo. Terapêutica, né? Vamos dizer assim. Tá muito legal, Carol. Outra coisa seria... bom, daí, como você vai estar observando a criança, né, usando esse material, seria interessante até
se ela for falar algo, talvez ela não queira falar, mas se ela for falar algo, tipo, ai, nossa, o cheiro me lembra chuva, ou nossa, que gelado. Então, assim, tenta questionar isso, tenta trazer mais perguntas para ela sobre isso. Ou já começa a explicar um pouco de onde vem esse material. Então é legal ter essa conversa, sabe? Se for possível. E aí eu ia sugerir para incluir assim galhos, sementes, coisas da natureza mesmo, que se você tiver um quintal, algum lugar para pegar, é legal incluir nos projetos dela, para ela fazer olhinhos, né, Eu no caso de pessoas. interessante, e que eu gosto muito, que é de começar explorando texturas na argila. Antes de explorar formas, que eu acho que a maneira mais Legal. fácil de começar a trabalhar com as crianças é explorar as texturas. Então, Em placa, né? Isso que eu ia falar. abri Uhum, uma perfeito. plaquinha lá. Então, por isso, a gente geralmente eu recomendo, não sei o que fazer. Começa abrindo uma placa de argila e explorar texturas. O que que eu fiz com os meus filhos? Ontem à tarde, eu gravei um vídeo com eles lá em casa. E daí a gente vai editar, e daí primeiro a gente fez a live, daí depois a gente vai postar o vídeo que a gente fez. Daí a gente brincou de explorar texturas. Como a gente mora em apartamento, a gente pegou os brinquedos que eles tinham em casa. Imprimir na argila e fazer uma textura. Uhum, Ou também perfeito. usar carimbos, ferramentinhas. E a gente usou carimbos de cerâmica. E aí tem essa coisa da natureza que pode explorar. Ou as texturas de folhas, galhos, sementes Uhum. na argila. Essa impressão, Isso. né? Então, Da fazer a forma. impressão, né? Que a Carol tá falando que é bem, a gente acha bastante, né, na internet hoje. Ou fazer a mão lá, fazer o registro da mão. Ai, a mão é super legal. É legal ir fazendo com o passar do tempo. Eu tenho deles, quando eram pequenos, a impressão da mão ou do pé e eu coloquei a data. E aí depois a gente pode ir fazendo a cada ano e fazendo a mão impressa ali. E aí fazer esse registro. Então acho que é o primeiro contato ali. O que que eu faço? Não sei o que eu faço. Vamos fazer textura. Mas eu não moro em apartamento, não tenho galho, não tenho muita coisa. Usa Usa macarrão, usa brinquedo, né? brinquedo, o que tiver, palito. Então, mas eu tenho aqui uns galhos, uma coisa. Deixa eles fazerem incrustações, fincar lá os galhos, as folhas. Isso eu acho que é bem legal, uma maneira bem fácil Até de esse negócio do começar. palito que você falou. Esse palito que você falou é legal também, porque como o bidimensional é mais fácil, né? Então, você gosta de abrir uma placa e fazer a criança desenhar também, é super interessante, né? Então, é a maneira mais fácil de começar. E aí, Isso. depois E desse contato, dá para passar para construir mais tridimensional e outros animais, ou o que eles quiserem, né? Enfim. isso. Se você vê que a criança está conseguindo fazer, se é possível, né? O ideal seria já começar a explorar as bolinhas, né? Fazer bolinhas e tal, para juntar com cobrinhas. Então, vai fazendo cobrinhas e a criança. Esse é o jeito mais fácil de explorar o tridimensional. Então, vai explorando isso com a criança para começar a construir algo, né? Isso das bolinhas tem uma brincadeira bem legal. Tem para as Ah, é? crianças mais agitadas, é uma brincadeira mais física, mais, né? Às vezes tem criança que é mais agitada, tal, não quer ficar sentada ali modelando, tal, é uma brincadeira bem legal é fazer bolinhas e fazer um tiro ao alvo na parede e jogar as bolinhas lá na parede. Isso é legal também. Ah, que interessante, bem legal. E então, esse negócio que você falou, só de
coisinhas assim que pode construir. Bloquinhos é muito legal, gente. A gente até que está trabalhando em casa, trazer o tema de casa é bem importante. Crianças adoram construir, então, primeiro assim faz, por exemplo, elas podem até, você pode propor para elas construir um lugar que elas se sintam seguras. Qual lugar que você se sente segura? Pergunta pro seu filho, sabe? Ele pode, por exemplo, fazer a casa da avó, né? Eu imagino, assim, para mim era algum lugar que eu me sentia muito segura. Então vai começar a construir lá uma cadeira, alguma coisa que lembra esse lugar e tal. Essa é uma forma de trabalhar a casa. E outra forma seria construir bloquinhos. Sabe, tipo tijolos, assim mesmo. Fazer uns quadradinhos. Faz vários, deixa secar. E depois você pode fazer colando mesmo, sabe? E dá pra fazer com argamassa, assim, sabe? Tipo construção mesmo. Isso E é botando. bem legal. Construir. É bem legal, dá pra eles, nossa, eles piram, né? Porque daí tem a ver com construção. É tipo um Lego de argila. É tipo um Lego de argila, exato. Bem legal. E outra coisa que as crianças gostam muito também, e que eles puxam assim, eu vou fazer uma panelinha, vou fazer um potinho, essa questão do pote mesmo, né? E fazer a comidinha. Sim, essa parte do pote, a parte pensando, né, sobre o inconsciente, sobre toda essa historinha aí da arte-terapia, ela traz, até o Lao Tse fala, né, que ela traz o oco, que a gente faz o vaso, beleza, imaginando, mas é o oco do vaso que dá utilidade a ele, né? Então, imagina quantos conteúdos não estão ali, o que a gente pode pôr nesse oco. Então, também é algo que a gente pode trazer quando a gente está fazendo todos esses objetos, utensílios. E a água, né, principalmente, ela dá forma ali para aquele pote. A água ela é uma coisa que tudo onde você vai pôr, ela toma a forma daquilo. Então, a gente ser um pouco água, assim, sabe? E ser parte das coisas, assim. Se moldar a partir daquilo que a gente está vivenciando e vendo. E até, nossa, eu ia falar alguma coisa desses negócios, mas basicamente é isso, assim, de dar utilidade pro oco, né? Uhum. Uma coisa mais o que aquele pote vai guardar, né? O que você vai colocar ali. Isso. Você pode até perguntar para a criança. Eu ia até falar para a Carol pra gente fazer um pint, que o pint é a técnica mais ancestral que tem, né? Sim, porque daí você não precisa de nada, né? O pint é uma bolinha e aí a gente vai... O pint é beliscar. Então, vamos dizer assim, a gente vai fazendo esse movimento, que aí a gente vai empurrando um dedo contra o outro e vai assim, ó, põe uma bolinha, põe o dedo dentro e vai beliscando e vai abrindo só usando as mãos. Então, só precisa da argila e das mãos. Então, também, eu não tenho ferramenta, não tenho nada em casa. Não, dá para fazer só usando as mãos e aí dá para fazer o pote, o copo e outras coisas. E é a técnica mais ancestral que tem, assim, que faziam há milhares e milhares de anos. Então, e é interessante que a gente não tira nada, né, pra fazer. A gente faz a bolinha e vai cavocando, assim, com aquele pedaço de argila, ele vira um potinho, assim. Você não precisa tirar nada de dentro pra fazer ele. Então, e daí, com esse sentido de tirar, se realmente quiser fazer uma bolinha e tirar, você pode falar pra criança, se ela estiver sentindo alguma coisa ruim, no caso, ela pode tirar pensando que está tirando isso de ruim dela, e depois, com isso que ela tirou, ela pode fazer uma outra coisa, transformar esses sentimentos ruins em sentimentos bons, sentimentos que podem trazer mais confiança para ela. Uhum. É uma forma legal de trabalhar também. É engraçado que você está falando aqui, eu fico pensando, porque eu sempre faço a coisa mais técnica com as crianças. Vamos fazer, mas eu nunca me atento nessa parte mais do
interior, assim, mesmo, dessa coisa do terapêutico, né? Do que ela tá pensando quando ela tá fazendo aquilo ali, e como que ela tá se transformando naquele momento, né? Uhum. É uma questão que é mais complexa. Até para eu, assim, eu ando estudando muito, já estudava, já tinha interesse sobre o assunto. E a gente vê o quão complexo nós somos interiormente, sabe? É difícil mesmo da gente se. Imagina, entender o outro já é difícil, imagina se entender. Então, essa conversa, ela realmente é importante e que a gente faça o mínimo já é bastante, sabe? De perguntar para a pessoa como ela se sente, se a gente, né, já, só da criança poder falar sobre aquilo já é tipo, meu Deus, E eu acho já é que é um bastante. momento também da gente estar ali junto, o adulto, né? O pai, mãe, cuidador, enfim. E realmente estar junto com a criança e da gente poder curtir esse momento, porque às vezes a gente está tão preocupado com as tarefas do dia a dia lá, nesse caso agora que a gente está em casa lá, então eu tô, tem que cozinhar, Nervosa, lavando a louça. e é o momento de sentar e realmente curtir aquele momento junto. Então, acho Isso. que é bem bom pensar Eu acho a que gente também, adulto, que nesse período de isolamento a gente acaba gerando uma ansiedade. Eu acho que a argila é boa para nós também. Inclusive, eu tenho muitos alunos e muitos clientes que procuram esse material, procuram a técnica da cerâmica nesse sentido, terapeuticamente mesmo. uhum. Isso. Com certeza. Porque, na verdade, a gente acessa muita coisa da criança interior, né? A gente tem a criança interior, ela vive para sempre com a gente. Então, para os adultos é tão ou mais importante trabalhar com argila do que as crianças, na minha opinião. Porque nós somos os adultos e nós que cuidamos das crianças, então nós precisamos estar bem para que elas estejam bem. Então, nossa, né? A gente precisa cuidar da gente, basicamente, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente. Das feridas que a nossa criança interior tem, né? A gente precisa curar, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa investigar o que ela sente para poder cuidar dela. E assim a gente consegue também cuidar das nossas crianças, né? Dos nossos filhos. Então, a argila traz essa conexão e é bom a gente também se perguntar, como a gente está se questionando às vezes a criança, tipo, eu vou trazer, né, um exercício agora que é o E se você fosse? Que é super interessante, é super simples, na verdade os exercícios de arte terapia são super simples, porque eles trabalham com o simbólico e com perguntas assim, tipo, e se você fosse uma árvore, né? Aí você vai lá e vai fazer a sua árvore, né? Seja em desenho ou argila, que a gente está propondo aqui. E aí você vai explicar como que essa árvore funciona. Ela tem galhos assim, ela vive num campo aberto, ou ela vive num campo com outras árvores. Ela cresceu com bastante água, bastante abundância, ou ela cresceu num terreno mais difícil, numa terra mais isolada, mais seca. Se alguém cuidou dessa árvore, se ela dá fruto, se ela não dá, que tipo de folha que ela dá. É uma folha grande, é uma folha pequena, que cor que é. Então, tudo isso, nossa, é muita coisa pra gente explorar, entende? A partir de um exercício super simples. Então, e se você fosse, você pode botar para uma árvore, uma fruta, um lugar, um animal. Animais são super poderosos também, porque a gente trabalha também com animais totens, que são aqueles animais que vivem na gente, que guiam a gente. Então, você pode pedir para o seu filho fazer o animal dele, ele pode contar um pouco como que esse animal vive, o que ele come, como ele sobrevive, de onde ele vem, por quê. Então, nossa, assim, dá muito pano para manga mesmo, sabe?
dá uma conversa deliciosa. Você também pode fazer o seu animal com o seu filho. Então, cada um conta, e isso é legal, a troca também. Tipo, eu dizer, o meu animal funciona assim, assim, assado. Ele tem filhos, ele não tem, né? Tipo, e ele também vai contar o animal E aí, dele. eu E acho essa que troca você vai vai conhecer. uma narrativa, né? E aí, acho que nessa narrativa vai surgindo mais coisas e uma coisa vai puxando a outra. E aí eu acho que a modelagem também vai rolando, né? Vai saindo ali. Então vamos fazer. E aí vai Isso, fluindo. Porque vai fluindo. muita gente, a gente montou um kit de modelagem, né, para crianças. E daí que surgiu tudo isso, né? Sim. E aí tem gente que comprou e perguntou: Nossa, mas o que eu faço? Eu sento com as crianças e começo. Manda live agora, Carol. Hã? Manda live agora pra galera ver. Então, e aí é justamente isso. Eu acho que só esse exercício é maravilhoso, porque daí você começa a conversar com a criança e ela vai falando e ela vai construindo a narrativa e vai deixando a criatividade acontecer. E aí vai surgindo e vai fluindo bem natural, né? Não precisa que a gente às vezes quer fazer tudo muito direcionado, e eu acho que tem que também deixar mais livre. Obviamente, com a criança a gente tem que direcionar um pouco, né? Porque senão muito solto não dá. Sim. Mas eu acho. Como é que é o nome do exercício, então? E se você fosse? E aí pode ser Então, a qualquer partir dessa palavra, põe ali o e se você fosse qualquer coisa, né? E aí você vai, a partir dessa pergunta, vocês vão, nossa, ir longe. E aí Vocês vai vão longe. rolando e vai fluindo. Não, legal. Daí, o primeiro momento, assim, a gente vai brincar, perguntas. E se você fosse um animal, né? Para o seu filho, você vai perguntar isso. Aí você pode construir esse animal, você consegue fazer ele em argila. Se caso ele não conseguir fazer, você pode pedir para ele desenhar antes uma folha de papel. Tem muitas crianças que precisam desse apoio. É tipo um Então ele vai projeto. desenhar e tal. Oi? É tipo um projeto, que eu acho que daí é legal para a gente pensar num planejamento também. Tem pessoas que precisam de um projeto para poder executar, né? Sim. Então, daí pode ser, você pode falar, então vamos desenhar ele, né, e tal. Então ele vai desenhar esse animal. E daí depois você pode falar, será que você consegue fazer ele na argila, né? Ou, por exemplo, se ele não consegue fazer o animal inteiro, será que você consegue fazer a cabeça, só a cabeça? Então, assim, só para ele começar a explorar esse material, porque para muitas crianças hoje, elas realmente não muito, na verdade, até para os adultos, né? É um material que ele exige um pouco mais da gente do que o E desenho. o Então, papel, a gente está mais, como eu falei, meus filhos lá estão mais familiarizados com o papel. Então, vou pedir para fazer um desenho, tranquilo. Ou dá um pedaço de argila e fala, modela aí, é mais complicado, né? Então, justamente, passar para o papel e aí depois desse papel, tanto para o adulto, para a criança, né? Você já pensou naquilo na forma. Agora você só tem que passar do bidimensional para o tridimensional. E aí eu acho que justamente facilita, né? Um projeto ali que você vai materializar. e daí você pode ajudar a criança realmente, né? Escolher, então, o que a gente vai fazer? Ou, por exemplo, se for difícil, né? Faz uma parte do animal, ou de repente faz, talvez, a casinha dele, que seria o pote, né? O ninho dele, faz um potinho, um lugar que ele possa se aconchegar, esse bichinho. Então, você pode trabalhar com o desenho junto com a argila. E aí, após esse trabalho de realmente construir aquilo que você perguntou para ele, questionou, ele construiu aquilo, ele construiu os símbolos dele, né? Que é essa coisa mais palpável, porque a gente precisa saber que 90% das informações que a gente recebe no cérebro são símbolos, são imagens. Então é importante que a gente traga isso como imagem. Por isso que a arte-terapia é tão poderosa, por isso que ela trabalha
de uma forma tão rápida e tão realmente assim, de mudanças, porque ela trabalha com símbolos. Então, quando você traz isso como forma de desenho, como forma do tridimensional, como forma materializa as coisas, né, em símbolos, você trabalha questões que às vezes você não consegue traduzir em palavras. E quando você visualiza de fato aquele símbolo no papel, ou na argila, ou em qualquer outra forma de arte, você vai poder nominar as coisas, entende? Você vai poder estudar aquilo a fundo, você vai poder expressar. No sentido, agora meu filho está na alfabetização, então a gente está conectando o som da palavra com a palavra escrita e com o que é aquela palavra. Então é tudo símbolo, né? Semiótica. O objeto, por exemplo, lá, o peixe, o desenho do peixe, o som da palavra, com a palavra escrita, com a gente transformar aquilo num desenho, transformar numa modelagem. E essa conexão dos símbolos, eu acho que é muito importante, porque a criança está se formando, né? As crianças menores ali, educação infantil e alfabetização, que eu digo porque eu vejo meus filhos, né? Nessa fase. Então, elas estão construindo essas conexões do símbolo mesmo. Sim, não, total. Porque, na verdade, as primeiras coisas que a gente tem acesso quando a gente chega nesse mundo são símbolos, né? São, sei lá, os olhos da nossa mãe, chegando bem pertinho da gente. Então, tudo é símbolo. A criança, ela explora o mundo a partir dos sentidos, né? A primeira forma que ela tem de conhecer o mundo é através do paladar, né? Ela põe as coisas na boca, do tato, né? De encostar nas coisas, conhecer a pele das pessoas. E tudo isso vai trazendo símbolos para ela. Vai construindo a visão de mundo das crianças, de nós, né? Nós, adultos. Então, é assim que a gente começa, e por isso que a argila ela já traz isso nela, porque ela ativa esses sentidos. Então, ela ativa algo que a gente talvez vivenciou até na infância, os primeiros momentos da gente nesse mundo que a gente não lembra. Então, tem a ver. Uma observação e uma leitura do mundo através de todos os sentidos, né? Então, que ela tá vendo, e daí só para terminar o exercício, ele seria isso, né? Então, pedir para desenhar, rapidamente, assim, pedir para desenhar, e se você fosse, daí desenha e faz a estrutura em tridimensional, e daí questiona como funciona esse símbolo, como funciona esse animal. No caso, a gente está dando exemplo do animal, mas vocês podem fazer o que vocês quiserem. E se você fosse um animal, como ele seria? Depois de fazer o exercício realmente artístico, a criança vai contar um pouco para você sobre como é esse animal. Super. E essa troca de você fazer um animal também seria bem legal, né? Porque daí você também pode contar um pouco de como o seu animal funciona. E é uma forma da gente se conhecer e da gente conhecer também o outro. É uma pessoa que a gente ama tanto, os nossos filhos, né? Então essa troca é bem significativa. Acho que é um momento ali de conexão mesmo, né? De estar junto ali, de curtir o momento mesmo. E de se conhecer e conhecer o outro, né? Aí tem outros exercícios que eu pensei em falar, que seria também em família, que seria a construção daí de um lugar. Por exemplo, pega qualquer lugar, sabe? Tipo um parque, a casa de alguém, um mercado. Então, só para brincar mesmo. O que você seria no mercado? Daí vai lá, faz um ovo, sei lá, entendeu? E daí isso vocês vão construindo um ambiente mesmo. E daí isso é legal também. Já vai surgir um monte de modelagem, um monte de coisa. Bem legal. Eu acho que
Depois, a gente podia ver se a gente consegue fazer algum materialzinho, não sei se um PDF com essas ideias. Ai, podia, né, Carol? Eu tinha pensado nisso, você acredita? Daí colocar Eu pensei muito em fazer um material legal e pra gente fazer juntas, assim, sabe? Isso seria bem legal. Podia A gente fazer um podia daí. PDF, daí quem quiser a gente solicita por direct, a gente manda todas essas ideias no mesmo PDF, várias opções de Nossa, propostas. Carol, eu tinha muito pensado sobre isso, sincronia Não, total. então Tinha vamos muito fazer. pensado. Já tinha pensado, daí agora com essa conversa, fechou. Porque eu já tô com vontade Vamos de tentar vir para fazer. casa e ficar em casa com as crianças que eu vim fazer a live aqui na loja, né? A loja tá Ai, que fechada, legal, mas a gente tá Carol. mandando pela loja virtual. E daí, como as crianças lá, e eles ficaram com o pai, e aí eu vim aqui para a loja fazer que é mais tranquilo, porque eles em casa têm muito Sim, porque senão. Minha filha tá ali com o pai aqui na cozinha e tal, mas tá tranquilo. e daí eu tô louca para E, fazer várias coisas com eles, assim. não, meu Deus, dá pra explorar muita coisa. Eu, aí, só pegando o gancho, né, de quando eu era criança, eu fazia muitas coisas, assim, intuitivamente, sem saber do poder das coisas que eu tava fazendo. Fazia sozinha. Nossa, eu ficava ali horas, gente, dias. Eu ficava, tipo, muito tempo mexendo na argila. Assim, eu acho que vão ter crianças que não vão ter uma conexão tão forte, mas vão ter crianças que vão ter, assim, e daí vai ser incrível, sabe? Se teu filho ou tua filha tiver conexão, deixa, porque vai explorar ali o mundo interno dele. É muito legal. É, então eu construía muitos brinquedos também, para os meus brinquedos, por exemplo, minhas Barbies lá. Daí eu fazia, tipo, tinha uma geladeira, minha Barbie, daí eu fazia as coisinhas da geladeira da Barbie, sabe? Então miniatura é bem legal explorar. Fazia ovinhos, colocava ali, tipo, um hambúrguer, sabe? E aí depois é legal também, se as crianças. Você pode queimar no forno da casa do ceramista, claro, das peças Dá com a para Carol, queimar. depois com as crianças. Mas também, se vocês quiserem só deixar secando no sol, dá para deixar e pintar. Eu fazia isso quando era criança, eu deixava secando. Falando argila, né? Porque é o material que a gente usa e tem as Isso. possibilidades. A gente está falando da argila porque a gente está falando de material terapêutico, né? E possibilidades de criação de modelagem. Mas a argila, ela vira cerâmica, que é essa coisa que a gente ama tanto, né, Carol? E aí dá para ficar ali o brinquedo, né? Aquele objeto permanente. Mas quem não tiver argila ainda, pode também experimentar, começar essa modelagem com a massinha que tiver em casa. Mas eu acho que a argila, ela é diferente. Eu acho que ela tem um Total. a mais e tem, mas quem já quer começar e quer é uma possibilidade, mas eu acho que a argila, é, ela é um material que tem uma sensibilidade diferente ao toque, assim. Isso. Argila é sinestésica. Tudo tá ali inerte nela, tá ali inerente nela. Toda essa sabedoria que a gente tem internamente, que a gente desconhece, que a gente muitas vezes não ouve, tá inerente a esse material. E quando a gente toca na argila, quando a gente mexe na argila, isso ativa coisas dentro da gente que também estão na gente. Porque a gente faz parte disso, a gente faz parte da Terra. É tipo um assunto bem profundo mesmo, mas totalmente real. Porque até tem história, né, assim, religiosa, que religioso sabe que o homem veio do barro. Então a gente tem isso já, todo mundo tem. Por isso que é um material que é acessível a todos. É acessível a todos, todo mundo consegue trabalhar, porque ele já tá na gente. Até E a gente acessa, né, muita quando a gente toca. gente já teve contato, às vezes até quando criança,
e aí depois retoma quando adulto. Então, eu acho que marca muito. Eu recebo, às vezes, muito cliente aqui que fala: ah, eu fiz só quando era criança e agora estou retomando. Então, eu acho que esse contato com a argila na infância, eu acho que é bem marcante. As pessoas lembram muito depois, quando adultos, Sim. e marca muito. No meu caso mesmo, né? É uma das minhas maiores lembranças, é eu construindo coisas mesmo com argila. E isso que eu falei, assim, construindo coisas para as minhas Barbies. Tinha lá um piano, eu lembro, assim, das coisas que eu fazia, sabe? Um piano que eu tinha feito para minha Barbie tocar, assim, de argila. Que eu deixei secar no ar ali. Quando endureceu, eu pintei com tinta acrílica. Então, se a criança tiver vontade de pintar, que eu acho que é bem normal também, né? A criança colocar cor naquilo, visualizar melhor aquele símbolo, entender melhor aquilo que ela construiu. Então, pintar com tinta normal mesmo, para ela poder brincar depois, é bem legal. Quem tiver E a é isso. possibilidade de queimar, colocar no forno de cerâmica, e aí você pode eternizar aquele objeto e Ele vai ficar mais duro, né? Vai mais ficar mais resistente e ou mais também dá resistente. para modelar e desmanchar e guardar de novo, e a argila você hidrata, a argila volta à plasticidade, então tem essa possibilidade também. Carol, eu até esqueci de falar sobre isso. Se quiser falar um pouco sobre como que trabalha com argila, porque acho que tem gente, não sei se tem gente aqui que nunca trabalhou com argila, deve ter. Eu não Respondam sei, aí, gente. tem seguidor, Mas tem gente assistindo que vem do deve ter gente, Brasil, né? então não sei Que a se não argila, sabe. É, a argila ela é um material que precisa de água, né? Para maleabilizar ela, né? Então, uma plasticidade. Então, a argila para ela ter não é plasticidade. toda Então, assim, argila que tem plasticidade, tá? As argilas para modelagem, elas têm que ter plasticidade. E aí, normalmente, a gente vende já a argila prontinha, num pacote plástico fechado, e ela já vem hidratada. Se por acaso ela secar, endurecer, existe a possibilidade de hidratar de novo e reciclar. E ela volta a ter a plasticidade, né? E aí ela tem uma quantidade de água ideal para modelagem. Então, até para quem quer trabalhar com crianças, às vezes a criança modelou várias coisas ali e ela depois, no fim, quis desmanchar, né? Os meus filhos são muito assim. E acho que isso é interessante também a gente pensar, né? O que a gente vai queimar e o que a gente vai transformar em cerâmica, e se realmente aquilo vale a pena, e se realmente ele quer eternizar aquilo, né? E daí a gente já pensa em questão de sustentabilidade, porque a partir do momento que a gente queima, a gente transforma aquele material e ele não volta mais a ser argila. sim. Nossa, isso dá pano pra manga. Depois a gente faz uma outra live, um outro dia, falando só sobre os elementos que a argila ela traz na cerâmica. Daí a gente já está falando da cerâmica, as transformações da cerâmica. Então tem a Porque a cerâmica possibilidade. tem todo um processo bem especial também da gente olhar dessa forma mais profunda. Então, mas aí é assunto para outro vídeo. Porque eu vejo meus filhos, às vezes eles querem só curtir aquele momento, tal, e modelar. E eu falo, vocês querem guardar? Não, não quero guardar. Aí a gente amassa tudo e põe de volta no saco. Dá para dar uma borrifadinha, fechar o saco. E aí a argila dá aquela absorvida. Porque à medida que a gente vai modelando, a gente vai tirando, com a temperatura da mão, a gente vai tirando um pouquinho da umidade da argila. Mas normalmente eles não se apegam muito, eles gostam do momento do modelar mesmo. Então, acho que quem se apega mais ao objeto que eles fizeram, acho que são os pais, né? Ai, vamos porque não sei o quê. Não, e eles querem curtir aquele momento. Eu sempre pergunto no final: vocês querem guardar, querem queimar ou podemos desmanchar? Daí eles falam, podemos desmanchar. Daí eles desmancham tudo, guardam e... Que delícia, né, gente? Criança
É uma delícia, porque eles são muito mais libertos E que aí a nós. Eles gente não têm apego, né? Puxa vida, não tem apego. Pá, talvez maravilha. cuidar para a gente não se não fazer com que as crianças fiquem assim se apegando aos objetos. Não pode ter um super desapego, que daí não fica apegado em nada, mas também a gente não pode incentivar a eles se apegarem às coisas, porque eu acho que a gente tem que prestar atenção. Eu acho que a gente tem que prestar atenção no que eles se apegam ou não, sabe? Então, é muito do que eles querem, porque não tem a gente para dizer para eles não se apegarem a algo, né? Então, é a construção do eu deles. Então, eles sabem aquilo que é importante para eles. Então, a gente tá com os ouvidos abertos para compreender E terminou a modelagem perguntar: você quer guardar? Você quer queimar? isso. Quer, né? Ou, não, quero desmontar. Então vai lá, desmancha, guarda no pacote e pronto, né? Então tem que cuidar com a Isso, gente adulto, apegado, a não se apegar. Agora, você adulto, quer guardar uma lembrança, tal, do seu filho, também pode, né? mas assim, quando a gente trabalha com a questão terapêutica, tem que prestar muita atenção no que a pessoa quer no final do processo. Porque às vezes a pessoa realmente ela não quer mais ver aquilo, então a gente tem que respeitar isso, Aí sabe? a Então, gente mesmo vai que lá o e pai queira, guarda uma coisa que se ele a não quer criança guardar. exato. É isso que eu ia falar, assim, porque às vezes a criança ela não quer mais ver, ela entendeu? E daí é complicado, assim, porque às vezes pode ser que Bem, não faça realmente sentido para ela ou alguma coisa assim. Então, talvez o pai realmente entender que aquilo é dele e que ele quer desmanchar, enfim, sabe? Mas perguntar, ó, filho, posso ficar? Eu gostei, né? Você que produziu. E aí você vê, se seu filho falar, beleza, né? Falar, ó, vou deixar ali e tal. E daí você sente, vai sentindo esse dá porque para é a construção colocar dele, né? Seria difícil pra gente também no fim do fazer alguma PDF coisa, a lá, pessoa ó. quer. Oi? No fim do PDF, você coloca lá, sempre perguntar ao final da produção se a pessoa, né, a criança ali, ou tal, quer manter, quer guardar aquilo. Porque a argila tem muito Sim. essa modelagem, assim, eu vejo muito aqui no ateliê, daí com adultos. A pessoa modela, faz a coisa, o outro que está do lado ai, que lindo, por que você vai desmanchar? E a pessoa está desmanchando, assim, mas por que você desmanchou? Tá desesperada, né? Para a pessoa aquilo não fez sentido. Ela manter aquilo, ela não estava satisfeita, ela não gostou e desmanchou. E para a pessoa do lado, ela estava assim, meu Deus, mas guarda, né? Então tem essa coisa que é bem pessoal, de você curtir, gostar e às vezes não curtir, né? Então prestar atenção É na muita produção. construção, né? A gente não sabe o que ela estava sentindo para fazer aquilo no momento. Às vezes, a Artila trabalha muito com sentimentos pesados mesmo, sabe? Dores nossas, ansiedades, porque ela puxa para ela essas coisas que a gente está sentindo. Também doa pra gente coisas boas, mas ela suga as coisas que não são tão boas assim. Então, às vezes, a pessoa tava lá, tipo, destruindo a argila, assim, tipo, pensando, sei lá, no inimigo dela, sabe? Tipo, Mas a eu pessoa acho que que ela mais isso odeia no mundo. serve E aí, tipo, entendeu? Daí tem essa sensação que pode ser que a pessoa não tenha gostado. Ela nem sabe, às vezes é o inconsciente dela trabalhando mesmo. E aí ela não gostou da peça realmente, ela não se sentiu feliz. Então a pessoa do outro lado tá achando beleza, mas para ela não foi, né? Então, essa questão do inconsciente, ele fala bem forte nesse material. E às vezes a gente pode não compreender mesmo aquilo que está surgindo. Então, eu acho que isso vale para nós adultos também, quando a gente faz Com alguma certeza, cara. coisa. Tudo que eu tô falando aqui vale para adulto. E a gente termina, eu sei, tem uma coisa que eu falo sempre que eu com a Tamires aqui no ateliê. A gente, às vezes a gente, ai, se é necessário ou é desnecessário, assim, sabe? Se eu faço alguma coisa,
e desmancho, daí eu falo, ah, não, mas eu achei desnecessário, assim, o que que isso vai agregar realmente? Será que essa forma tá legal e tal? E pensar nisso como um exercício, que eu fiz aquela peça naquele momento e eu vou desmanchar, mas que eu aprendi com aquele momento, aprendi uma técnica. Agora falando mais em questão de adulto, mas que serve para adulto, serve para criança também, sabe? Sim. E aquilo foi assim, não foi tempo perdido, né? Eu acho que as pessoas se ligam muito nisso. Quando a gente faz uma peça Exato. Nossa, dinâmica, ótima colocação. ai, eu fiz a peça, desmanchei tudo, eu fiquei a tarde inteira aqui modelando e eu perdi meu tempo. Não, não perdeu. Eu acho que você praticou e você fez ali e a próxima peça ela vai ser melhor, né? E Uhum. A gente tem que botar na cabeça que é uma experiência, sabe? A gente tem mania, né? Todos nós, de olhar só lá para o resultado, né? Esquecer que a gente está num processo, nossa, a vida inteira, até a nossa morte, será o nosso processo. Então, mais uma vez, experienciar aquilo que a gente está vivenciando, é, mais do que o resultado, mais do que o futuro, o presente está aqui para nós, com né? certeza, curti o A gente começar a olhar momento. para isso. E agora eu acho que esse momento que a gente está em casa e muita gente tinha vida muito corrida e tá às vezes com mais tempo disponível. E aí eu acho que esse sentido é uma maneira de aproveitar o tempo disponível, não o tempo disponível, o tempo que está aí e O aproveitar tempo que da está aí, melhor maneira perfeito. possível e cuidar com a nossa saúde do corpo e da mente também, da nossa saúde dos adultos e das crianças e da nossa família e todo mundo que está em volta, que eu acho que é super importante nesse momento. Uhum. Perfeito, Carol. Nossa, essa live para mim foi incrível ver. Muito obrigada, Carol, por, nossa, proporcionar isso pra gente. A gente ter essa conversa, foi bem legal. Eu vou propor um desafio, né? Porque já que estamos no Instagram, é sempre legal promover desafios. A hashtag, eu pensei em magia dos minerais. Uhum. Se vocês fizerem algo com o filho de vocês postem pra gente ver esse momento família, né? E tal. Então, postem algumas construções, coisas que vocês, do que a gente conversou hoje aqui, né? Então, O que vocês conseguiram, quem tiver o que argila vocês em conseguiram. casa, aí usa a argila que tem em casa e os materiais que tem em casa. Quem não tem argila, a gente tem para vender. A gente está com a loja virtual funcionando. A loja física está fechada, mas a loja virtual está funcionando. E aí, eu acho que a gente podia fazer E aí, aquele eu já PDF. divulguei para várias pessoas, tipo, mães desesperadas com filhos. Eu falei, gente, vai na casa do ceramista, porque ela tá com a Olha, loja manda aberta, ela mensagem ou entra entrega na loja frete. virtual. Entra na loja virtual. Desculpa, entra na loja virtual, compra, minha amiga comprou e, tipo, foi super tranquilo. Eles estão entregando, né, Carol, por frete. Aí, Ou busca lá na frente. Eu acho hoje que é uma tem oportunidade um bem horário legal que da gente olhar para esse material. ou quem quiser vir buscar tem que combinar, porque não é sempre que a gente está aqui, tá? Agora eu dou aqui, mas a gente tem uma opção de entrega sem contato, que daí a gente entrega na porta ou no portão, mas tem que combinar o horário porque a equipe está trabalhando em casa. Então, Uhum. aí a gente está fazendo uns horários bem reduzidos, só internamente, assim, e daí a gente, quando atende alguém, assim, que a gente está dando preferência mais para entregar em casa, sabe? Infelizmente, só para Curitiba. Não, eu não sei, Carol, mas Não, é a mais gente para manda Curitiba por agora. Como é correio ou que é? transportadora. Ah, E, perfeito. Então, quem é de fora, deve ter gente de fora aqui, é, pode também pedir a argila. Eu acho que deve demorar um pouco mais, né? Não sei. daí tem que Mas ver não sei como é que o tempo perdida. ali, mas Tô perdida. tem o meu vendedor que é o Maicon, que ele tá de plantão no WhatsApp. E Perfeito. aí eu acho que a gente super podia fazer aquele PDF, disponibilizar para quem quiser. Sim, E aí vamos fazer o fazer. desafio. Nossa,
E aí o desafio da magia dos minerais, então hashtag magia dos minerais, momentos com a família, com os filhos, mexendo na argila. Se, gente, caso, nossa, muito difícil, não consegui comprar argila com a Carol, tipo, não tem argila em casa, sei lá, faz alguma coisa com a massinha, tá? É só pra gente poder também pensar um pouco mais no que a gente está fazendo, no que a gente está produzindo, o momento que a gente está passando com os nossos filhos, a forma que a gente está se conhecendo, Uhum. né? Tipo, conhecendo o nós